Opa, tudo bom com vocês? E hoje vamos dar continuidade à série de Mirai Nikki. Muito obrigado por quem está nessa jornada comigo e sem enrolação, bora pra história. O volume começa mostrando Yuki em um parque de diversão e ele está ao encontro com a Yuno. E ele se pergunta do porquê ele está ali. E volta um pouco no tempo no mesmo dia e Keigo falando que eles vão ter uma missão que será de observar os outros donos dos diários. E eles vão ajudar e ter que impedir a Nona de qualquer jeito. E a missão deles vai ser um encontro no parque para tentar chamar a atenção da Nona. E eles também estarão sob vigilância e eles se questionando por que a Yuno tem essa obsessão por ele. E o conto continua até que eles vão numa roda gigante. Ele a questiona do porquê ela tem essa obsessão com ele. E ela desvia da pergunta e o questiona do porquê ele não quis entrar no planetário. E se ele não gosta das estrelas. E ele pergunta para ela se o Yuno leu o diário. E Yuno fala que não, e foi ele que disse para ela isso. E tem um flashback que mostra que está tendo uma pesquisa sobre o futuro e ela não sabe o que escrever. E o Yuki está na sala também. E ela vai falar com ele. Lê o que está escrito. Quero ver as estrelas com a minha família. E o Yuki fala que os pais dele se divorciaram e eles iam comprar um telescópio. Mas eles não vão poder manter a promessa. E ele começa a pagar. E a Yuno o para e fala que não é nenhuma idiotice. Volta para o presente e essa foi a primeira vez que eles conversaram. E tem mais um flashback. Ela pergunta se eles podem ver as estrelas juntos. E há um observatório perto e ele fala que não. E queria ver com a família. E ela fala que se deixar ela ir com ele, a Yuno vai casar com Yuki. E naquela época, ele pensou que era somente uma piada e fala que é melhor esperar eles crescerem. E volta para o presente novamente e se pergunta, então esse é o motivo? Algo tão simples. E pergunta se ela está escondendo algo. Então ela beija a testa dele e fala que é um segredo. Então os dois vão ficar na casa da Yuno. A luz acabou e eles começam a comer uma maçã. E ele vai no banheiro, mas quando foi procurar o banheiro, segundo o diário, ele encontrou o banheiro sem problema. E tem um quarto muito estranho do lado dele. E quando ele abre a porta, o diário muda o futuro. E ele nunca pensou que o futuro poderia mudar de tal modo. Quando ele olha dentro do quarto, tem corpos e sangue para todos os lados. E mostra o Deus Ex Machina e fala que ele abriu aquela porta. E nesta pequena cidade, o destino dos 12 donos foi mudado. E agora o futuro irá sofrer uma inimaginável mudança. Um milagre impossível aconteceu. E ele fala que interessante, ele estava certo em escolher o Yuka. E a Yuno fala, tudo foi feito com tanta perfeição. Por quê? Porque teve que abri-la, Yuki. Então Yuki corre para sua casa e quando chega lá tem um bilhete da mãe dele. E que ela encontrou um detetive essa manhã e ele disse que vai buscar Yuki. E ela tem coisas para fazer e agora não pode voltar para casa. E Yuno, atrás da porta, fala boa noite, Yuki. E ele fica assustado e pergunta o que ela está pensando em fazer. No outro dia eles estão no carro com o detetive e Keigo fala que a Nona foi capturada. Ele fala que 2 km na frente tem um grupo religioso chamado Omekata. E segundo o diário dele, a Nona foi capturada lá. E o líder do culto é uma sacerdotisa e ela é aparentemente uma clarividente. E o Yuki pergunta se ela tem o diário. E Keigo fala que vai saber só se chegar lá. E mostra o culto e é animado. E uma moça fala que não pode permitir uma audiência se eles não tiverem horário marcado. E o Keigo mostra o detetive e pergunta se pode dar uma mensagem rápida. E a moça fala que não pode, mas ela fala com outra moça. E outra moça começa a rir e fala que esse garoto é muito interessante. E a garota fala que a Ometaka os receberá. Então eles trocam de roupa e a Ometaka fala, Yuki, ele sobreviveu ao Dead End 2 vezes. O primeiro dono do diário, que é agradável, e fala que a Yuno é dispensável. Então eles entram. E tem uma grade gigante e a Ometaka os recebe e ela é líder desse lugar. E a Tsubaki, ela nasceu com pouca visão. E ela tem vivido nessa jaula desde criança, e o único entretenimento dela é escrever diário e as histórias que os convidados trazem. Mas um tempo pra cá, o diário começou a mostrar fatos futuros, o diário de clarividência. E ela pode prever coisas que vão acontecer longe dela. E ela é a sexta. Ela fala que nunca passou na cabeça dela em ser Deus. E como sacerdotisa, a tarefa dela não é mais que escutar a voz de Deus. E desejar ser Deus é uma blasfêmia. E ela fala que a Nona está presa na prisão subterrânea, mas antes disso ela precisa de ajuda. E no estado atual dela, não tem tempo nem ânimo para se dedicar ao assunto. E mostra o diário. Está escrito que ela vai ser morta nessa noite. Dead End, fim. Nesse ritmo ela vai morrer como está escrito no diário. E o Yuki conseguiu burlar o Dead End 2 vezes. Ela propõe um trato. Em troca de entregar a Nona, ela vai ficar com o Yuki. E a Yuno fala que não vai aceitar de maneira nenhuma. Passou o tempo no mesmo dia e ajudantes trazem cobertores. E ele vai dormir ali. E ela fala que a Yuno não combina com ele. E que Yuno vai destruir Yuki. E ele pergunta se isso está escrito no diário. Ela fala que é intuição feminina. Ele começa a lembrar da noite passada com os corpos, mas Yuno vê o diário que algo está acontecendo com ele. E ela vai matar a Tsubaki, mas o cobertor começa a pegar fogo e tudo começa a pegar fogo. E alguém era o traidor, por isso trouxeram os sultões. E alguém jogou água, mas o fogo só aumenta. E era azeite. E do nada, alguém mata outra pessoa com uma machadada na cabeça. E um monte de gente entra na sala com os machados. E o Yuki se questiona o que está acontecendo. E ele vai ajudar a sexta. Mas Yuno fala pra ele não ir. E o Yuki fala que não pode ver ela morrendo. E Yuno fala pra deixar ela. E deve ser uma armadilha. E o diário diz que vai acontecer muitas coisas. E ele vai morrer. E fala pra eles irem. E tudo bem, você ficará. E o Yuki fala pra matar ele, certo? E se ele tivesse ficado na casa dela, ele acabará com os corpos. E como ele confiaria nela depois
depois de ver aquilo. E quem vai confiar nela? E ela é louca. E o Yuno começa a chorar. Então os monges ficam se matando e os sprinklers apagam fogo. E Yuki fica do lado da Tsubaki e pergunta se ela está bem. Mas do nada ela fica quieta e grita: silêncio, imbecis. E ela fica feliz com o Yuki do lado dela. Ela fala que todos estão hipnotizados e mostra a Yuno. E ela está triste. E ela se questiona por que o Yuki gritou com ela. Ela tem uma ideia. E se ela desaparecesse, então ela tem que desaparecer. E mostra uma sala subterrânea, um olho no pote e um cara estranho e alguém amarrado. E a Nona descobrimos que arrancaram o olho dela obrigaram ela a falar tudo o que ela sabe sobre o primeiro. E o cara fala pra ela esquecer de fugir. E os monstros pararam de se agitar. E ela não pode vencer a Omekata. E é a mesma lógica do que pedra, papel, tesoura. E ele explica como funciona o pedra, papel, tesoura. E a habilidade dela não funcionará contra uma clarividente. Mostra novamente o Yuki com a Tsubaki. Ela fala que o inimigo está escondido em algum lugar e eles teriam que ver a localização atual dele. E ela começa a olhar no diário e está escrito sobre pessoas random, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Então ela encontra um seguidor que viu alguém suspeito no posto de guardas, mas o perdeu de vista. Então eles continuam vendo no diário, mas de repente muda. Os monges ficam estranhos e parecem zumbis. Eles estão hipnotizados novamente e eles não podem saber o que eles estão vendo é real ou não. E mostra a Yuna entrando na cela com o machado e o Yuki fala pra ela parar e dar um machado pra ela. E fala também pra ela não entrar. E a Yuna aceita muito fácil. E os dois saem da sala. E a Yuna fala pro Yuki que é muito amável e pergunta quando ela vai soltar ele. E a Tsubaki fala que precisa do Yuki para a realização do plano. E a Yuna fala que ele não fará nenhuma falta e que ela vai morrer de qualquer modo. Volta para o subterrâneo e o cara estranho fala que sempre sonhou em ser o herói da justiça, que esta é a hora da transformação, e mostra o grupinho novamente do Yuki, e os diários do futuro novamente, mostra o diário do Yuki que ele vai ser atacado pelos monges e vai ser morto. E o cara estranho do subterrâneo veste uma fantasia, ele fala um monte de baboseira sem nexo, e a Nuna fala que tem uma garota que ele não pode ganhar, e essa garota não é normal, e mostra a Yuno, que ela começa a dar machadadas nos mortos, e fala que achou uma solução, e fala para o Yuki matar todos, e eles estão vivos, e que a cesta vai servir de isca para o Yuki escapar. E pede para ele escolher. Se escolher a Yuno, ele sobreviverá, mas se escolher a sexta, ele vai morrer. Então os três começam a fugir e o Keigo liga para o Yuki perguntando o que está acontecendo. E o Yuki fala que os monges foram hipnotizados e o Keigo manda eles irem para a entrada e já pediu reforços. E não vão demorar para chegar. E ele vai buscar a 9 e mostra o cara com máscara estranha e o diário dele. E é um gravador, e o diário dele é o Diário da Justiça. Ele grava todos os criminosos que ele deve combater e os fracos que ele deve proteger. Ele fala que a hora chegou. E dá a chave para ela e fala para ela escapar, mas ele fica tenso olhando para o diário e vai embora. E vai pegar umas bombas. Então Uryu prepara o celular para escapar e está escrito: encontrou o quarto e não tem saída. E o grupinho do Yuki continua escapando. E tem um monte de gente no pátio e a saída está aberta. E Yuno fala que vão estar a salvo quando eles saírem, mas Tsubaki fala que tem que ficar para enfrentar o inimigo. Que a Yuno quer matar ela, mas Yuki para a Yuno perguntando por que ela insiste em enganar ele. E a Tsubaki fala que não está enganando ninguém. E Yuki recebe uma ligação do detetive e fala que o 12º está indo e ele está com a Nona. E ela está encurralada. E o 12º é totalmente cego, mas tem uma audição incrível. E fala para o Yuki tomar cuidado. Ele levou algumas bombas e ele quer usar elas para fazer alguma loucura. E eles veem algo no telhado. E alguns seres estranhos. São 5: roxo, amarelo, azul, rosa e verde. E eles são o 12º. Então eles param na frente deles e ele fala para o Yuki que a sexta enganou ele, e ele torturou a Nona e forçou a dizer tudo o que ele sabia sobre ele. E o objetivo dele é eliminar a sexta. Se largarem ela, eles não estarão envolvidos. E um deles engoliu uma bomba relógio. E um cara disse que ele é verdadeiro e os outros 4 foram criados pela hipnose e morrerão muito em breve. E o diário dele indicou o Dead End, ele vai morrer em um incêndio e levará a sexta com ele. Então começa a ir pra cima deles e o Yuki olha para o celular dele e fala que dos 5, o segundo da direita explodiu, mas ele se mistura. E aí Yuno lembra que um deles é totalmente cego e fala que vai jogar a pedra. Ela muda de mão rapidamente, finge que vai atirar pra esquerda, mas atira pra direita. E o único que olhou para a direção oposta, ela mata e o joga. E depois ele explode. E o diário fala: Hirazaka Yomotsu morreu, Dead End. E a Tsubaki dá um sorriso estranho. E a Yuno está mal. E a Tsubaki fala que foi incrível. Como será da segunda? E a porta começa a fechar. Todos os seguidores do culto ficam na frente da porta. E alguns separam a Yuno do Yuki. E a Tsubaki fala que ele vai morrer. E na verdade, ela não era uma sacerdotisa. E mostra ela pelada com vários homens em volta dela. E desde aquele dia em que perdeu a virgindade, ela não estava acostumada a enganar os outros. E beija ele na frente da Yuno. E fala que o Dead End deve ter sumido. Mas olha no diário e continua o Dead End. E a Yuno continua com ciúmes. Então, bom, esse volume mostrou como os personagens de Mirai Nikki são burros. Era só Yuki olhar no celular dele que mostraria que a Tsubaki era uma traidora. E nada disso teria acontecido. Porque o Mirai Nikki mostra que acontece em até 90 dias. Era só olhar e pronto, o dia foi salvo. Mas também o Yuki é um merda, né? Era óbvio que ela não era do bem. São poucos usuários do Mirai que são decentes e do bem. Então qualquer um que fala que é do bem, o Yuki acredita. Burro que só porra. E também a arte é genérica, igual o primeiro volume, não melhorou muito. E também que eu achei legal, um dos pontos legais que o diário não é só um celular. Pergaminho, é um gravador. Bom, pelo menos aí colocou várias coisas que pode ser o diário. Ponto positivo, né? Tem que ter, né? Então é isso, gente. Terminamos mais volume. Se curtirem, deixa o like, compartilhe se puder.